Olá pessoal, tudo bem? Quando eu ministrei para vocês a disciplina de programas aplicativos, uma das ferramentas que eu apresentei foi o Calc, que é equivalente ao Excel da Microsoft. Nessas ferramentas, a gente trabalha com o conceito de planilhas eletrônicas, que nada mais são do que conjuntos de células, né, ou tabelas, como algumas pessoas preferem chamar. No dia a dia de uma empresa, é muito comum que relatórios muitas vezes disponíveis em planilhas, sejam apresentados de uma forma amigável na web. Né? E para que esses dados possam ser, então, estruturados de forma semelhante ao que nós encontramos nas planilhas, o HTML oferece o recurso de tabela. Para criar uma tabela, a gente usa uma tag especial, a tag table, né? Que, como muitos dos elementos que nós utilizamos até agora, ela tem uma tag de abertura e uma tag de fechamento. Aqui tem a estrutura básica do HTML, eu vou colocar um título aqui, né? Página com tabela. Bom, a tag table sozinha não tem nenhuma utilidade. Ela precisa de pelo menos um elemento, né, formando uma linha. Então, lembrando, uma tabela é um conjunto de linhas e colunas. Então, da mesma forma como nós temos numa planilha, nós precisamos aqui, então, criar as linhas e as colunas. Tá? Então, a gente cria uma linha através da tag tr, e dentro de uma linha, nós podemos criar uma ou mais colunas através da tag td. Tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de uma tabela composta de uma única linha e essa linha uma única coluna. Né? Vamos colocar aqui, para vocês perceberem, coluna 1. Vamos salvar isso aqui. Vamos abrir o navegador. Está aqui o navegador. Já estou com o Vertrigo carregado. Eu vou carregar a página que nós acabamos de criar, página revisão. Eu já tinha salvo a estrutura básica da página antes de iniciar o vídeo. E chamei essa página de tabela. Se vocês quiserem fazer, não se lembrar do nome, basta colocar o nome da pasta revisão, que nós estamos usando aqui, e escolher a página que vocês querem executar. Aqui. Olhando aqui para o corpo da página, a gente não tem uma noção clara de que se trata de uma tabela. Tá? Então vamos fazer uma coisa aqui. Vamos acrescentar mais colunas nessa linha, coluna 3. Vamos criar aqui uma outra linha, também com 3 colunas, para vocês entenderem a ideia. Então olha só o que nós estamos fazendo. Criei uma tabela. Essa tabela tem 1, 2 linhas e cada linha tem 3 colunas. Tá? Vou chamar aqui de conteúdo 1, conteúdo 2, conteúdo 3. Vamos salvar agora. E ainda assim vocês vão perceber que os dados são apresentados de uma forma que não dá para poder enxergar muito bem a tabela. Tá? Mas percebam que já há uma estrutura aqui. As colunas da primeira linha, as colunas da segunda linha. Tá? Para poder visualizar aqui a estrutura da tabela, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos colocar aqui na tag de abertura da tabela um atributo border e eu vou colocar aqui valor 1. Salvei, atualizei. Né? Observe que agora eu tenho as bordas da tabela sendo exibida aqui no meu navegador. Só por curiosidade, uma outra coisa que eu posso fazer aqui, que não vai ser muito utilizado, porque a gente vai fazer formatação usando CSS, mas eu tenho aqui o atributo align, que me permite fazer o alinhamento do texto da coluna. Então, vou colocar aqui center, e vocês vão perceber que o texto da coluna 1 vai ficar centralizado. Vou salvar isso aqui, vou atualizar minha página, e observe que o texto da coluna 1 ficou centralizado, enquanto os textos das demais colunas ficaram alinhados à esquerda. Se eu repetir esse atributo nas demais colunas, eu vou salvar isso aqui, vou deixar só na primeira linha. Olha lá, o texto das colunas da primeira linha ficaram centralizados dentro da sua respectiva célula, e os textos da linha de baixo, né, estão alinhados à esquerda, mas como o conteúdo ocupa todo o espaço da célula, a gente não tem essa percepção. Depois, com o CSS, a gente pode também ajustar o tamanho dessas células, padronizando, né, independentemente do tamanho do texto que for
colocado aqui. Tá bem? Observe agora essa característica. Se eu apagar essa coluna, então eu tenho uma situação diferenciada aqui. Eu tenho duas linhas, a primeira linha com 3 colunas e a segunda linha apenas com 2 colunas. Se eu salvar e atualizar a página no navegador, observe o que acontece com o conteúdo aqui da terceira coluna. Ele não fica preenchido, né? Ele tem um espaço para colocar um elemento, que é diferente disso aqui. Ó. Se eu colocar uma coluna, ainda que vazia, vou salvar, vou atualizar, observe a diferença, né? Então, aqui eu tenho caracterizado que existe uma coluna, mas que está vazia. Na situação anterior, eu não tinha esse contorno interno aqui, o que demonstrava que eu não tinha uma coluna definida para essa linha. É muito comum, como nós fizemos também com as planilhas eletrônicas, a gente mesclar células, seja de linhas ou de colunas. Tá? Então, por exemplo, se nesse caso aqui eu quisesse que o conteúdo 2 fosse colocado dentro de uma célula mesclada entre as colunas 2 e 3, eu poderia fazer isso da seguinte forma. Eu vou remover isso daqui e vou colocar aqui, ó, na tag de abertura da segunda coluna, o atributo co-span. Né? Span lembra mesclagem e co-coluna. Então, eu estou fazendo mesclagem de colunas. E aqui, entre aspas, eu digo quantas colunas eu quero mesclar. Então, vou dizer aqui que são 2 colunas. Então, o conteúdo 2 será exibido numa célula composta de 2 colunas mescladas. Esta em que eu estou, que é a segunda, e a próxima, a terceira. Olha só, vou salvar e vamos atualizar a página. Olha lá. Então, agora eu tenho o conteúdo 2 se estendendo entre 2 células, 2 colunas. Ok? Alternativamente, eu poderia fazer a mesclagem de 2 linhas. Para isso, eu vou tirar isso daqui. Eu usaria um atributo diferente. Ao invés de co-span, eu usaria o atributo row-span. Eu estou fazendo a mesclagem de linhas. A mesma ideia. Quantas linhas? 2 linhas. Então, ao invés de aparecer a coluna 3 embaixo, uma lacuna, esse texto aqui iria ser mesclado entre 2 linhas. Vamos ver o efeito? Vou atualizar. Olha só. A coluna 3 ficou mesclada entre 2 linhas. Diferente do que estava acontecendo antes. O conteúdo 2 estava mesclado entre 2 colunas. Vamos fazer agora aqui uma tabela simulando uma situação real. Vou colocar aqui o título da minha página como vendas de produtos. Eu vou fazer uma coisa aqui. Eu vou colocar um título H1 com a palavra produtos. Eu vou colocar aqui um HR para traçar uma linha. E vou fazer o seguinte. A primeira coluna eu vou chamar de item, o produto que eu estou querendo que eu vendi. A segunda coluna eu vou chamar de quantidade. A terceira coluna eu vou tirar esse row span aqui. Eu vou chamar vou colocar de preço unitário. Vou copiar isso aqui. Vou colar. E agora eu vou preencher com alguns itens aqui. Então eu preenchi aqui a minha tabela com alguns itens para vocês perceberem o efeito que eu quero mostrar. Vou salvar isso aqui. Vou atualizar a página. E olha só. O título aqui mudou. Eu coloquei aqui um H1 com uma linha. E aqui a tabela com os itens que eu coloquei, quantidade e preço unitário. Eu vou colocar aqui embaixo uma linha totalizando essas vendas, já considerando aqui os valores multiplicados. Vou fazer as contas, não vai ser automático isso aqui, só para a gente ter uma noção. E nessa linha, eu vou acrescentar aqui embaixo, eu vou mesclar as 2 primeiras colunas. Vou abrir um espaço, vou colar, vou trocar aqui total recebido. Essa célula, essa coluna, ela vai mesclar 2 colunas. Então, eu vou tirar essa coluna aqui.
e vou colocar aqui o valor referente a essas vendas que eu fiz anteriormente. Então vou colocar o valor aqui, R$ 9.900, que é o total das vendas. Vamos salvar e vamos atualizar para ver como é que ficou. Então olha só, as 4 primeiras linhas eu tenho 3 colunas, a última linha eu tenho apenas 2 colunas, sendo que a primeira célula mesclou a estrutura das 2 primeiras colunas. Alternativamente, eu poderia substituir essa tag TR por Thead, que seria o cabeçalho da minha tabela, e essa última aqui por Tfoot, que seria o rodapé da minha tabela. Ao salvar e atualizar a página, observem que nenhuma mudança aconteceu. Aí vocês poderiam perguntar, para que então utilizar essas tags? A ideia é que quando nós formos utilizar o CSS, fique mais fácil de fazer a formatação por seções de uma tabela. Então, se eu quiser aplicar a formatação somente ao cabeçalho, eu digo que o elemento Thead é que vai receber aquela formatação. Analogamente, se eu quiser aplicar a formatação somente ao rodapé da tabela, basta aplicá-la ao elemento Tfoot, que é o rodapé da minha tabela. Qualquer formatação aplicada ao elemento TR seria válida para todas as linhas da tabela. Tá? Claro que eu poderia fazer isso daqui usando apenas tags TR e colocando identificadores para distinguir a linha do cabeçalho e a linha de rodapé. Okay? Uma outra coisa interessante, quando a gente usa as tags Thead, Tfoot, é que mesmo que eu coloque a linha referente ao rodapé numa outra região aqui da minha estrutura HTML, esse texto ainda vai ser colocado na parte inferior da tabela. Quer ver? Salvei e vou mandar atualizar a página. Olha só, observe que a linha com total recebido continua na parte de baixo. Se eu voltar aqui para TR, como era originalmente, ao atualizar, observe que a linha com total recebido ficou acima dos itens que foram vendidos, né, no nosso exemplo aqui. O que nós podemos concluir disso? Que essas novas tags de tabela, elas dão uma semântica à estrutura da tabela. Então, mesmo que eu não as coloque no início ou no fim da estrutura, o HTML, né, o navegador, ao renderizar esse código, ele vai então fazer isso por nós. Ok? Bom, pessoal, essa videoaula é apenas poder mostrar os conceitos de tabela. Como eu falei, as formatações vão ser melhores utilizadas quando nós estivermos falando de CSS próprio para a tabela. Um abraço e até a próxima aula.